Olá, queridos, bom dia! Como vão? Tudo bem? Hoje, dia 9 de outubro de 2022, essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Meu nome é Augusto e o tema de hoje continua dentro daquele módulo que eu chamei Deus e a Humanidade, com conceitos, com lições tiradas desse Verdades Essenciais da Fé Cristã, né? Hoje o tema é livre-arbítrio. Vamos lá? Vamos analisar a liberdade de escolha, que é exatamente disso que se trata, livre-arbítrio, liberdade de escolha, por um certo prisma, elegendo uma duplinha. Vamos ver que a pessoa carnal, vocês lembram? A carne milita contra o espírito milita contra a carne. A oposição que nós vimos lá, 3 aulas atrás, entre carne e espírito, conforme estão nas escrituras, a carne, o velho homem, e o espírito, o novo homem, né? O homem renascido. Né? Vamos ver, voltando aqui, vamos ver que a pessoa carnal, o velho homem, exerce um tipo de liberdade de escolha, e a pessoa espiritual, o novo homem, exerce um outro tipo de liberdade de escolha. Liberdade de escolha da pessoa carnal, ou seja, aquela que conta apenas com seus próprios conhecimentos e valores. No caso, né, do velho homem, fazemos escolhas munidos dos nossos conhecimentos, que são sempre muito parciais e muito limitados. Né? Semana passada houve votação, as pessoas votaram em candidatos para isto ou para aquilo, baseados em quê? Cada um vota baseado no seu próprio conhecimento a respeito da matéria. Conhecimentos que podem ser, no caso, muito parciais e muito limitados. Caso você não sabe de quem se trata, você não conhece história, você não busca informações. Né? Se for apenas um nome, se trata de um conhecimento muito limitado e muito parcial. Em segundo lugar, fazemos escolhas por razões e motivações que pouco conhecemos. Por exemplo, as escolhas que fazemos por influência dos outros. Né? A influência dos outros nas nossas escolhas. Então, você está crente que está fazendo escolhas, mas na verdade você está apenas sendo influenciado por outros. Em terceiro lugar, fazemos escolhas por razões e motivações que pouco conhecemos. No caso, razões, valores e crenças inconscientes. Coisas que nós não temos consciência que fazemos, né, e que acreditamos, mas nós fazemos escolhas baseadas nessas razões, valores e crenças inconscientes que nós temos, que atuam em nós, mas que nós não conhecemos. Né? Por exemplo, decorrente de traumas, né? Ideias que ficam inculcadas de que nós, só através de um processo de análise, né? Nós temos acesso a essas ideias que nós temos e nem sabemos que temos. Nesse sentido, a liberdade de escolha pouco tem de liberdade real. Nossas escolhas são direcionadas por muitas influências que pouco conhecemos e quase nada controlamos. A época e o lugar em que vivemos, e as ideias mais comuns nessa época e lugar, que nos influenciam a gente nem sabe. Né? A influência de pessoas e grupos, né? Em nossas escolhas. E, conforme o terceiro que nós falamos, a influência de sentimentos internos desconhecidos, né? Incutidos, por exemplo, em traumas, crenças, frases guardadas na memória, né? E que ficam lá atuando nas nossas escolhas e nós nem sabemos. As escolhas da pessoa carnal se desenrolam sobre um pano de fundo comum. Todas elas ou nos afastam
ou negam a existência e o amor de Deus em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, todo ser humano desejaria estar longe de Deus e negar a sua vontade e seus mandamentos. Só não é dessa forma porque Deus está sempre falando ao nosso coração. Lembram do conceito de revelação imediata, né? Nós temos esse chamado inato. Então, as pessoas da escolha carnal, as escolhas da pessoa carnal se desenrolam sobre um pano de fundo comum. Elas ou negam ou nos afastam do amor de Deus em nossas vidas. Sob o ponto de vista da pessoa espiritual, o novo homem, né, a nova criatura, essas escolhas da pessoa carnal não são livres, mas justo o contrário, uma escravidão. Uma escravidão diante de si e dos outros, né? Daquilo que é desconhecido de si mesmo, daquilo que se faz baseado nos outros. Na verdade, se trata de uma escravidão. E o contrário também é verdadeiro. Sob o ponto de vista da pessoa carnal, faltou aqui da pessoa, né? As escolhas da pessoa espiritual parecem não ser livres, pois são escolhas submetidas a Deus. Nós vamos falar delas agora. A liberdade de escolha da pessoa espiritual é de outra ordem. Trata-se de escolher abrir mão do aparente controle de si mesmo e adotar voluntariamente o direcionamento do próprio Deus em nossa vida. Viram que coisa bacana, que coisa diferente? A liberdade de escolha do que é. Eu escolher o que eu quiser. Não. Não se trata mais de você. Se trata de você abrir mão do aparente controle que você tem de si mesmo e adotar voluntariamente o direcionamento do próprio Deus em sua vida, através das Escrituras, através do que ele fala ao seu coração, através do seu autoexame, né? Mais do que somente livre-arbítrio, uso livre da faculdade de escolha, a pessoa espiritual encontra nessa entrega a Deus a sua verdadeira e profunda liberdade. Adotar voluntariamente o direcionamento do próprio Deus em sua vida não é apenas liberdade de escolha, é a liberdade total, é a verdadeira liberdade. E aí a gente está falando, estamos tirando do que a gente acha? Não, de jeito nenhum. Estamos falando o que dizem as Escrituras. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Por que é de novo? Porque é lá do velho homem, né? Da velha criatura, submetida ao pecado, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para nos submetermos voluntariamente à vontade de Deus. Estarmos submetidos à vontade de Deus nos liberta. Como livres que sois, não usando a liberdade por pretexto de malícia, porque aí não vale nada, mas vivendo como servos de Deus, né? Então, por exemplo, para a pessoa carnal, aqui haveria algum tipo de paradoxo. Como é que são livres os servos de Deus? Se eles servem, eles não são livres. Então, esse é o paradoxo para a pessoa carnal, para o velho homem, para a velha criatura. Para a nova criatura, esse é um trecho totalmente, perfeitamente harmônico, né? Ser servo de Deus é o encontro da liberdade perfeita, aquela que temos como servos de Deus, né? E como
que a gente sempre fala aqui, né? Aprendizes de Jesus como discípulos de Jesus. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua dentro dentro desse mesmo caminho de estudos. Vamos lá? Até lá, tudo de bom. Um abraço.